Olá, Abismo. Meu nome é Benatar. E bom, é, tô começando a fazer esse tipo de vídeo agora pra eu colocar meus pensamentos no mundo, né? Por isso o nome de Tá Falando com o Abismo. Eu não imagino que alguém vai assistir qualquer coisa dessas. Mas, a ideia é eu falar e falar enquanto eu desenho alguma coisa. E, bom, quem sabe, né? O que tiver na minha mente. É, Justamente eu tenho algumas coisas em minha mente, principalmente em relação à arte. E também é o porquê de eu fazer esse canal, né? Que eu não ando assim tão satisfeito com a comunidade artística que existe na internet. E é praticamente isso. Eu não gosto de como as coisas exatamente são. Não parece ser um nicho tão voltado pra mim, apesar de eu ser um artista e gostar muito de desenhar e também, né, olhar os desenhos de outras pessoas, interagir com as pessoas dentro da arte. Mas em relação ao conteúdo, tem muita coisa que me deixa infeliz. É, eu diria que principalmente em relação ao que se cria é, falando sobre arte hoje em dia. Eu acho que muita coisa corporativa, muita ideia de é, trabalhar e vender a arte que se faz é responsável por boa parte do conteúdo que existe por aí. E também muita coisa focada em melhorar, né? Treinar, também ensinar como se faz certas coisas, como se desenha tal coisa, como fazer perspectiva, como fazer, é, como colorir, como sombrear. E, bom, eu não tenho nada contra esses conteúdos, eu acho muito legal o crescimento individual de cada pessoa dentro da arte, né? Mas eu acredito que para uma comunidade ou um grupo ser mais interativo, né? Talvez todo esse foco no crescimento individual não seja a melhor coisa para as pessoas. Então, eu sempre tive na minha cabeça essa ideia de arte recreativa, né? Que seria utilizar a arte como uma atividade que une as pessoas, né? Como atividades em que as pessoas se divertem, desenhando juntas, fazendo coisas juntas, né? Desenhos para fazer umas as outras rirem, ou então para comparar, como, por exemplo, desenhar alguma coisa em particular. Por exemplo, um dinossauro, já que meu desenho aqui tá parecendo um dinossauro. E aí várias pessoas desenharem um dinossauro com certas características e compararem, né? Acharem legal como o outro decidiu desenhar certas coisas e o que ficou mais engraçado em um, o que ficou mais bem feito em um, mais bem feito no outro. Eu acho que a arte tem um potencial muito grande para ser uma atividade que as pessoas gostem de fazer juntas, né? Eu falo mais por mim mesmo. Eu sempre quis ter
amigos, colegas artistas que pudessem fazer esse tipo de coisa, né? Às vezes desafios, mas não desafios no sentido tipo, você pode perder ou ganhar algo assim, mas para se forçar a desenhar coisas diferentes e é, ter resultados interessantes, né? Junto com as outras pessoas. Então, é isso. Meu problema com a comunidade da arte atual é esse foco na arte como carreira, né? Arte, ser um artista a todo tempo, conseguir vender sua arte, conseguir ser melhor, né? Ter um estilo mais atrativo para as pessoas. E eu gosto mais dessa parte de educação da arte, de ensinar como desenhar em relação a fazer as pessoas conseguirem desenhar aquilo que elas quiserem, né? Fazer as pessoas representar o que sempre teve na mente delas, o que elas sempre quiseram desenhar, mas não tanto no sentido de ter um estilo atrativo, ter um estilo marketável. E também não é cagando em cima do emprego de designers e artistas por demanda, esse tipo de coisa que trabalham na indústria. Mas eu acho que a indústria da arte não é a parte mais interessante e a parte que eu gostaria de colocar no mundo, né? É, então, por enquanto eu tô falando isso, mas esse canal aqui eu tô desenhando sozinho, né? E falando um monte de bobagem, mas quem sabe um dia, né, não se transforma em uma plataforma em que as pessoas possam desenhar juntas e se divertir com os desenhos umas das outras, né? Existem canais desse tipo, como eu gostaria de ver mais. Tem um canal gringo chamado Drawfee, em que justamente as pessoas se juntam pra. Tá, isso aqui tá parecendo um pouco Cuscuz Clã, mas não é não, viu? Vou tentar transformar em alguma outra coisa. É... As pessoas se juntam pra fazer... se desafiarem, né? E interagirem com os desenhos umas das outras, os donos do canal Drawfee. E... Bom, eu sempre gostei muito da ideia, mas é isso, é um canal que existe e nem sempre o estilo artístico deles é o que eu mais gosto de ver, assim. E eu acho que tem muitos artistas que eu gosto muito, que eu poderia tá vendo eles criando de maneira divertida, né? Ou se desafiando, mas tudo que você vê deles é arte para comprar, ou então, né, canais de divulgação das artes deles e tutoriais, né? Como fazer tal coisa, como fazer tal outra coisa. Então, é isso que tem estado na minha mente. Como de muitas coisas, né? Eu tô num período um pouco difícil. Esse canal, inclusive, não sei, uma certa distração para o período da vida que eu tô passando. Que lidando com desemprego após me formar na minha área e um pouco perdido em relação a como eu vou seguir, como eu vou viver. É, isso aqui talvez me distraia um pouco e faça desenhar, né? Eu gosto muito de desenhar. Uma atividade que eu consigo simplesmente me soltar, fazer um monte de coisa que eu gosto. É, eu costumo mais ser um artista tradicional, então nem tô usando
Ctrl Z aqui, vocês percebem. Até tenho pouco costume de usar Ctrl Z. Então, como artista tradicional, você aprende a viver com coisas erradas ou não tão satisfatórias. E esse programa que eu estou usando também, o legal dele é que ele tem esse canvas infinito, né? Então, quando eu quiser sair de um desenho e fazer outro, eu posso simplesmente arrastar a tela para o lado e aí eu faço o que eu quiser. Qualidade não é das maiores desse programa. Eu uso o Clip Studio Paint também às vezes, quando eu vou fazer coisas digitais, né? E com certeza a qualidade lá é maior. Mas esse aqui só de ser tão vazio, né? Tão tranquilo, eu me sinto muito livre. Ainda mais quando eu tô conversando aqui com o Abismo. Eu posso seguir meu próprio fluxo. Mas é isso. As coisas não estão tão boas. Eu, pra me animar, né? Eu procuro um certo tipo de conteúdo de arte para ver as pessoas se divertindo e sendo felizes, realizando essa coisa que eu gosto tanto e não acho tanto quanto eu gostaria. Existem outros exemplos também. Eu falei do Droff, mas tem canais como o Rubber Ross, o canal Game Grumps tinha um programa parecido em que as pessoas desenhavam personagens de franquias, de filmes e jogos, esse tipo de coisa. E o canal do Only Plays também, às vezes tem uns negócios de arte assim. Tinha um bacana também do peixe aquático, que eles tinham que. O rabisco, né? As pessoas conhecem por rabisco, em que as pessoas tinham que descrever uma pessoa e todo mundo ia desenhando, depois tentavam adivinhar quem eles estavam desenhando e ver também quem o desenho ficou mais parecido, né? É uma coisa bem legal, uma coisa que eu queria que existisse mais por aí, né? Pessoas desenhando só por desenhar, ou desenhando enquanto conversam, fazendo jogos, brincadeiras, né? Ou brincando com o Gartic Phone, brincando com os jogos do Jackbox. Foram coisas que eu sempre sonhei em ver assim. Eu espero que no futuro eu veja. Vou deixar por aqui. Eu vou gravar outros vídeos desse. Depende do meu humor, depende do. Se eu achar que isso aqui tá me fazendo bem, me ajudando, né? Que por enquanto isso é mais por mim do que qualquer outra coisa. E talvez nunca seja nada, né? Talvez nunca seja nada. Mas esse sonho da arte recreativa, da arte divertida, que une as pessoas, deixa as pessoas felizes, eu vou buscar isso em outros lugares também. Então é isso. Se alguém assistiu aqui, muito obrigado. E muito obrigado, Abismo, também. Você sempre vai estar assistindo. Tchau, tchau. Até a próxima.